Oi pessoal, hoje temos mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que faz tempo que eu não venho aqui postar nenhum conteúdo, mas é aquilo, né? Cada um tem as suas prioridades. Então eu tive que ficar mais ausente e hoje deu certo, de eu vir aqui trazer mais um conteúdo como eu gosto de fazer, trazer conhecimento ou comentários, orientações sobre livros, que é algo que eu gosto muito particularmente e já apliquei na minha vida e pude ver resultado. E é por isso que eu compartilho com você. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Adriana Souza, dona de casa, sou pedagoga também, casada com 3 filhos e um cachorrinho que provavelmente vocês vão ouvir o respirar dele aqui do meu lado. Mas, seguindo, eu gosto muito aqui do YouTube. É a minha rede social preferida, é o YouTube. Eu gosto do Instagram, inclusive, eu tenho uma conta lá, Adriana Souza CP, mas eu gosto mesmo é aqui do YouTube, de ligar a câmera, gravar e de consumir também. Adoro consumir os vídeos aqui no YouTube. Bom, sem mais delongas, hoje vai ser um vídeo bem rápido, só para minha aparição novamente aqui. E eu quero trazer para vocês as minhas atualizações de leitura e o livro em questão, que eu quero trazer algo sobre esse livro. Sempre eu trago uma mensagem aqui de um livro. Bom, atualmente eu estou lendo esse livro aqui, O Cérebro que se Transforma. Tô no comecinho ainda. Cadê? Marcador. Você pode até ver onde está o marcador aqui. Tá no comecinho do livro. Essa é a leitura que eu faço quando eu vou levar meu filho para terapia. A gente passa 2 sessões lá, quase 1 hora cada, então eu tenho muito tempo para ler ele lá. E o que eu leio em casa, assim, uns 15 minutos por dia, gente. Quando eu comecei a ler, era 20 minutos, cravado no relógio, 20 minutos. E foi virando um hábito, e um hábito vira um comportamento, e um comportamento vira a sua rotina. Então, eu leio assim 20 minutos. Esse daqui fala sobre a mitologia, conta a história de todas as mitologias que existem. Grega, romana, asiática, da Oceania, então vale muito a pena. Aí eu leio um pedacinho por dia. Outro também que eu leio uma história por dia, que é a história sobre mulheres da mitologia e deusas, rainhas, que realmente de fato existiram, contém aqui nesse livro. Aí eu leio um capítulo por dia. Gente, é coisa assim de 3, 4 páginas. Só isso. Porque isso daqui não é uma leitura pra você fazer assim, rápida, corrida. Ah, eu tenho que ler 50 páginas por dia. Não, é pra você ver uma história, ler, entender e tentar se imaginar nela, fazer com que você absorva alguma coisa para sua vida. Então, provavelmente eu vou terminar lá para outubro, chegando em novembro. Também tô bem no começo dessa daqui. E vale muito a pena. Tem muita personagem aqui que traz um certo conteúdo para tua vida, uma certa perspectiva. Bom, falando sobre perspectiva, esses são os livros que eu estou lendo atualmente, tá, gente? 20 minutos por dia que você lê aqui, pronto, já leu, já matou, já fez o checklist da leitura no seu dia. Tá, falando sobre, de fato, a Jessie. Sobre perspectiva, o livro que eu quero trazer para vocês hoje, como uma orientação, uma recomendação, vale muito a pena, se chama Grandes Esperanças, de Charles Dickens. É um autor britânico, da era vitoriana. Eu terminei de ler ele, acredito que vai fazer um mês. Ele é grande, ele pode assustar assim, mas é como eu falei, vai devagarzinho, quantas páginas você conseguir por dia, sem pressa. É uma história que você realmente vai se deleitar e se identificar. Em cada capítulo dessa história, você consegue se identificar com a história do Pip, que é o nosso autor principal. Esse livro, como eu já falei aqui, eu não faço resumo de livros. Na internet tem vários vídeos maravilhosos, mas eu não faço. Eu trago apenas uma percepção,
uma recomendação ou uma fala de um personagem, uma postura desse personagem que me encantou e que eu quero compartilhar com vocês. É isso que eu faço aqui com os livros. Então, aqui conta a história do Pipe desde quando ele era uma criancinha pequenininha que passou por uma experiência. E aí vai contando até os 40 anos de vida dele. Bom, o que mais me chama a atenção aqui é justamente o título, Grande Expectativa. Falando de forma bem rápida, o Pipe, ele era de uma família bem pobre, morava num vilarejozinho e de repente ele recebe a notícia de que um benfeitor vai garantir e custear todo o seu estudo até ele se tornar um cavalheiro britânico bem-sucedido, um homem de posses. Então, ele vai para Londres. Ele morava num vilarejozinho e agora ele vai para Londres. E aí mostra a jornada dele, né? Ele vai crescendo, vai sendo introduzido ao mundo dos cavalheiros, estudando, aprendendo música, aprendendo esgrima, os hobbies daqueles jovens da época. Só que com o passar do tempo, o Pipe vai perdendo a noção do senso comum, da responsabilidade. O pezinho dele vai saindo do chão, porque ele era um garoto pobre com limitações. E de repente ele é um jovem que tem um benfeitor que paga no final do mês todas as continhas que ele faz. Então agora a percepção dele tá mudando. Só que tudo isso tem um preço, porque bem perto do final aqui, ele descobre quem é o benfeitor dele. E isso, gente, tá passando anos e anos, mais de 15 anos, e ele querendo saber quem é esse benfeitor. Bem, ele descobre quem é. E aí aqui está. Ele tinha grandes expectativas. No final de todos os estudos, ele ia receber uma grande propriedade para ele poder administrar. Quando ele descobre quem é o seu benfeitor, todas as expectativas do Pipe vão por água abaixo. O nome dele é Philip, mas é mais conhecido como Pipe aqui no livro. Então, o Philip, de repente, ele vê o seu tapete puxado, porque ele não esperava que tal pessoa fosse o seu benfeitor, custeasse todo o seu estudo, todos os seus luxos em bailes, em roupas de alfaiataria, roupas caras, alimentação cara. Ele não esperava que aquela bendita pessoa era a pessoa, a mão por trás de todos os seus luxos. Então, as expectativas do Pipe vão por água abaixo. E, de repente, ele se dá conta, vem a consciência de que tudo aquilo que ele esperou, planejou, Ozaki, foi por água abaixo. Porque era uma ilusão tudo aquilo que ele vivia, a partir do momento que ele reconheceu quem era o seu benfeitor. Bom, a história ela tem vários... Peraí, Isaac. A história ela tem um desfecho maravilhoso, vale muito a pena ler essa história. O que eu falei aqui é muito pequeno perto de toda a grandiosidade dessa literatura, de toda essa história. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que nós, seres humanos, temos também as nossas perspectivas, que é justamente os nossos sonhos, anseios, uma enorme vontade de realizar tudo aquilo que está dentro da nossa cabecinha, de tornar material tudo que é ainda que imaterial. Só que muitas vezes nós nos deparamos com a frustração, com uma perspectiva errada. Nós levantamos muitas vezes um sonho achando que aquele sonho é o que nos trará felicidade, que nos deixará em plenos céus, enquanto na verdade não. O Pipe, ele chegou lá, ele teve toda a experiência de um cavalheiro e quando chegou e reconheceu o seu benfeitor, ele viu que tudo aquilo ali era um castelo de cartas e caiu. E ele caiu em cima das cartas. Dessa mesma forma, é na nossa vida. Nós queremos tanto algo e achamos que aquilo ali é o que nos trará a realização, o gozo maravilhoso. E quando a gente se depara, nós apostamos todas as nossas perspectivas, todas as nossas fichas em algo que desmorona bem na nossa frente. O mais importante aqui é que o Pipe, mesmo sabendo que ele estava vivendo uma ilusão, ele tentou correr atrás do tempo perdido. Foi em busca das pessoas que ele deixou para trás no vilarejo, foi em busca de fazer pessoas que ele conheceu na nova jornada
mais felizes. Então, mesmo diante da frustração, da grande perspectiva que ele colocou no seu futuro, que foi desmoronando, ele não perdeu o fôlego de vida, não perdeu a esperança. E mesmo assim, quis viver ainda uma vida que valesse a pena. Não projete tantas expectativas em algo, mas, Adriana, a expectativa é que faz a gente seguir em frente atrás dos nossos sonhos, correr atrás daquilo que a gente quer, que vai nos trazer felicidade. Mas tenha consciência que às vezes a gente só tá vendo uma projeção e quando chegar lá, de fato, tudo aquilo que você tinha, toda aquela esperança, toda aquela... Não, aquilo ali é o que vai me trazer a felicidade. Não traz. Traz apenas decepção e frustração. Aí é quando você cai no buraco e não consegue mais se levantar. Então, tenha sim suas perspectivas, como todo mundo. Vá atrás das suas realizações, mas sempre com o pé no chão. Para você sentir onde você está pisando. Para de repente o tapete não ser puxado e você tombar no chão. Porque você estava cego através das ilusões, através das perspectivas. Bem, esse é o conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha entendido sobre ter perspectiva, mas ao mesmo tempo ter o seu pé fincado no chão. E que venha ler a obra de Charles Dickens, Grandes Esperanças, porque de fato é uma obra que nos traz para a realidade. E esse era um dos diferenciais do Charles. Ele escrevia para a população saber que de fato precisamos ter grandes esperanças, mas ao mesmo tempo ter o pé no chão, que aquilo ali podia acontecer ou não. Então, essa é a minha recomendação de hoje, Charles Dickens. E tenha, sim, grandes esperanças, mas sempre com os 2 pés no chão, tá bom? Então, até a próxima e tchau!